Olá, sejam muito bem-vindos ao Coopera Mais. Hoje vamos mostrar 3 histórias onde o cooperativismo mostra como podemos mudar realidades através de soluções inovadoras e criativas. E para começar, eu vou trazer para vocês um bate-papo com a Franciane. Ela é gerente sênior da Sinerge e vai falar sobre essa cooperativa inovadora aqui para vocês. A primeira cooperativa de energia solar do estado do Paraná. Vamos falar um pouco sobre o cooperativismo e ela vai explicar para nós como a Sinerge tem transformado aí vidas e todo o cooperativismo para a nossa sociedade. Seja muito bem-vinda, Fran. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra a gente estar falando um pouquinho mais sobre o cooperativismo, esse nosso trabalho que a gente tem na energia. E como foi o início dessa sua história e a ideia de surgir aí essa cooperativa de energia? Conta para nós como foi isso. A ideia da cooperativa de energia, ela surgiu por uma dor do produtor rural, a gente ter uma renda recorrente no campo e fundar uma cooperativa, uma vez que ela não existia no estado do Paraná. Então foi para sanar uma dor do produtor. Hoje a gente do produtor rural, ele não tem um ganho mensal, a gente sabe o quanto é difícil você ter uma renda recorrente no campo. Então essa foi a necessidade. E o porquê cooperativa de energia? Porque a gente viu a necessidade de ter a comercialização do crédito de energia. E só pelo ato cooperado isso pode ser possível, né? Em onde que você troca ali com o seu cooperado a vertente de você ter o benefício, né? Eu ter o lucro e o cooperado ter o benefício, ambos juntos. Que bacana. Você mencionou a necessidade do produtor rural. Mas a cooperativa também pode estar dentro da cidade, né? Os cooperados. Isso. A gente fala que o produtor rural ele sempre vem para sanar o do urbano, né? Ele sempre, como ele traz a comida na mesa, ele também traz a energia. Então a gente viu a necessidade de ter uma expansão. Então, por que o produtor rural? Lá ele gera e aqui na cidade a gente tem o nosso cooperado com desconto. Então, assim, ele trouxe para o urbano o seu desconto de energia. Que bacana. E muitas pessoas ainda têm a ideia de que energia solar é algo, assim, muito caro, né? Inacessível, até mesmo muito difícil. Explica para nós, Fran, como que os cooperados aí se beneficiam? É tão difícil assim mesmo? Não, hoje você não precisa mais ter os seus equipamentos fotovoltaicos, viabilizar para você ter desconto na sua fatura de energia. Uma vez você sendo cooperado de uma cooperativa, você já consegue aí ter o desconto, né? O desconto diretamente na sua fatura de energia. Então, que é igual eu te falo, é um ato cooperado, né? Então, a gente se uniu para a gente conseguir levar o desconto e uma renda extra também para outra pessoa. E o que muda para o cooperado? A partir do momento que ele se torna um cooperado de vocês, na prática, o que muda isso para ele? O cooperado, né, como todos, hoje a gente conhece o ato cooperado, ele é dono também da cooperativa. Sim, ele precisa entrar com o investimento necessário. A gente, por ter 2 vertentes de cooperado, então a gente tem aquele que é o consumidor e tem aquele que é o gerador. Então hoje a capitalização da cooperativa vem mais do gerador. Então hoje a forma como a cooperativa trabalha com a capitalização vem mais do gerador, porque ele é um investidor que a gente fala. Além de ter aí a questão do poder de decisões também, Isso, né? exato. Nós temos que ressaltar que o sistema da cooperativa é justamente isso, é muito mais do que uma escolha econômica, né? O cooperado traz aí para si esse poder aí de participar, né? De votos e enfim, de decisões junto e sempre buscando aí beneficiar todo o setor, né? Exato, muito bem lembrado, né? Todas as decisões em assembleia, toda decisão que é tomada à frente da cooperativa é decidida em conjunto.
Franciele, você lidera aí um setor que predominantemente ainda é um setor masculino. Você encontrou muitas dificuldades, muitos desafios aí nessa sua trajetória até aqui? É um pouquinho desafiador. Quando a gente se trata em energia, é desafiador porque é um tema também muito novo, além de cooperativa de energia ser novo. E o setor energético também, então a gente enfrenta um pouquinho de desafios, nada que uma boa experiência com o cooperativismo, que eu falo sempre é a união. Então é onde que a gente consegue lidar bem com o cooperativismo, com a energia, é uma dinâmica bem bacana, foi abraçado. E você acredita que você, como mulher, tem facilitado, né, esse acesso à comunicação, acesso da comunidade, né, porque transforma um pouco a visão das pessoas, né, deixa de ser algo um pouco mais setorial e abrange mais, né? Eu acho fantástico, né, modéstia à parte aqui falando, mulheres em lideranças aí, principalmente em ocupações aí que predominantemente são masculinas, porque eu acho, né, modéstia à parte, que as mulheres têm uma visão única aí, que devem contribuir com uma outra forma de olhar, uma outra forma de tratar todas as situações, né? Exato. A energia, de um modo geral, a gente tem rodovias, a gente tem eletrificações. Então, recentemente a gente fez um mapeamento da 376, da 201, que a gente está falando de rodovia, que é algo mais masculino. Então, assim, a gente se encaixar na energia, a gente tem várias vertentes. Não só, eu estou falando como irrigação, eu sou coordenadora suplente do primeiro polo da agricultura irrigada do estado do Paraná. Então, que vem pela energia, então a gente também vem a nomeação como os cargos também femininos, que a gente vem enfrentando, eu acho que é um sucesso para nós. Você acredita no futuro que a maioria dos brasileiros um dia possa ter acesso aí ao sistema de energia solar? Acredito. É algo viável também já, é algo viável e o nosso déficit de energia ele é muito grande, então sempre vai ter a necessidade e para ter a sustentabilidade, está vendo muita tecnologia, né? O Japão recentemente ele acabou colocando uma célula que gera 3 vezes mais do que a gente tem hoje, então é um pouquinho mais caro porque é de titânio, mas sempre vai ter uma evolução. Uma hora a gente chega aí na energia infinita, quem sabe? Ah, sim, eu acho que é importante, né, nós trazermos aí toda essa informação justamente para desmistificar essa dificuldade que as pessoas acreditam em se tornar, às vezes, aí até um cooperado, né? A gente está no caminho certo. Com certeza. O que você acha, o que você gostaria que as pessoas em casa tivessem conhecimento aí sobre a energia solar? Que hoje você não necessariamente você precisa ter um equipamento para você ter desconto. Então, se tornando um cooperado, você já pode ter o desconto. Nosso desconto é de 20%, mínimo de 20%, vai a 30% na sua fatura de energia. E para quem está nos assistindo, né, se interessou, quer fazer parte da Sinergia aí, ou até mesmo apoiar essa força, por onde que a pessoa, né, o nosso telespectador, precisaria ir? Por onde começar? Eu gosto de dizer que o pessoal gosta muito do WhatsApp, né? Então, o nosso WhatsApp é o carro-chefe do pessoal, eles preferem o WhatsApp. Então, é o 443-222-1800. Você vai conseguir ter uma simulação exatamente, você recebe automático e ali você consegue fazer a contratação 100% online. Então, hoje a gente fala que nós somos uma cooperativa de plataforma, porque é 100% online. E eu queria agradecer, né, toda essa nossa conversa, todas as suas informações que você nos trouxe hoje. Quanto mais pessoas aí tiverem essas informações, para nós é o nosso objetivo. Muito obrigada pela sua presença. Se você quiser trazer aí, deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu agradeço muito, é sempre enriquecedor a gente trazer um conteúdo, principalmente agora com cooperação. Eu sou encantada com o cooperativismo. Quando a gente fala que o mosquitinho pica nós do ato cooperativo, você aprende muito a trabalhar com a união.
Então é isso, eu gostaria de deixar o meu recado que a união, ela sempre vai prevalecer para a gente andar juntos. Então é só assim que a gente consegue crescer. Viram só como a Synergy tem contribuído aí com o cooperativismo através de um modelo sustentável para o desenvolvimento de toda uma região? E aproveitando, eu conversei também com a Marjorie Lira. A Marjorie é consultora do Núcleo de Cooperativas da Assim e vai falar sobre o núcleo e como esse trabalho tem promovido a intercooperação aqui na nossa região. Olá, muito bem-vindo todos. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma mulher que está transformando o mundo do cooperativismo pelo que ela tem feito como gerente de uma das maiores referências de cooperativas aqui da nossa região, a Marjorie Lira, que é gerente do Sicredi Dexis. Seja muito bem-vinda, Marjorie. Obrigada, Deise. É um prazer estar aqui, principalmente falando sobre o cooperativismo. A Marjorie hoje veio trazer para nós uma referência no que vem se tornando mais um meio de transformar aí o cooperativismo e a nossa sociedade. A Marjorie faz parte do Núcleo de Cooperativas da Assim e hoje vai explicar para nós o que se refere a esse núcleo, Marjorie. Então, Deise, para mim, novamente, é um privilégio poder falar um pouquinho sobre o cooperativismo e também do núcleo, que por meio do núcleo nós conseguimos criar ações para poder fortalecer ainda mais o cooperativismo. Hoje estamos dentro da Assim, do programa Empreender, então é o núcleo setorial de cooperativas, onde faz parte várias cooperativas de vários segmentos. A gente tem o pessoal da área da saúde, da área de educação, da área do agro, da área de energia e também do crédito. Que bacana, Marjorie. De onde surgiu essa ideia? Quando começou essa ideia, esse propósito de vocês se unirem aí com a intenção de formar o núcleo de cooperativas aqui na Assim? Conhecendo o programa Empreender da Assim e também percebendo a necessidade da gente atuar de forma mais prática dentro de um dos princípios do cooperativismo, que é a intercooperação, e poder falar, poder levar para toda a nossa comunidade o que é o cooperativismo. Então, mais ou menos em janeiro de 2021, nós demos o início ao Núcleo Setorial de Cooperativas, fazendo parte a Unimed, Uniodonto, Cocamar, Synergy, Coer, Sicredi, Cisprime, Unicred e Cooperacom. São 11 cooperativas então, né, Marjorie, fazendo Sim. parte aí desse núcleo. Você mencionou a questão da intercooperação, né? A intercooperação é um dos princípios básicos aí do cooperativismo, que é cooperativas se ajudando, vamos dizer assim, seria mais ou menos isso. Vocês têm aí 11 cooperativas de ramos aí, né, vertentes diferentes. Como você descreve para nós na prática essa intercooperação entre diferentes ramos? Se você quiser até citar algum exemplo, por exemplo, de como isso ajuda vocês ali dentro. Para a gente é importante todas as cooperativas estarem juntos, né? Seja do mesmo segmento, seja de segmentos diferentes, uma complementa a outra, cada um dentro da sua realidade, da sua expertise. A gente pega da área de saúde, por exemplo, tem todo o cuidado humanizado, tem toda a preocupação, a gente traz para nós, para os nossos cooperados. Nós saímos do agro, né? A maior parte das cooperativas hoje daqui, principalmente de Maringá, a gente saiu de dentro do agro, saiu da Cocamar. Então a gente aprende muito com eles, aprende muito com o que eles têm de estratégia, com o que eles têm de planejamento, e isso vai contribuindo e vai fortalecendo todas as cooperativas. A gente acaba compartilhando, né, ideias, acaba compartilhando o momento, a realidade de cada uma, e a ideia é realmente fortalecer. Então, se a gente percebe que tem alguma ação, alguma situação que a gente pode, como núcleo, como cooperativas, apoiar outras cooperativas, nós atuamos. A gente também tem um objetivo de ajudar aquelas que estão se formando, aquelas que estão começando,
Hoje dei o exemplo de cooperativas já estruturadas, né? Aqui em Maringá, tanto as de crédito como a própria Cocamar, Unimed. Mas a gente tem cooperativas se formando, né? Cooperativas menores. E o núcleo também veio para apoiar, para ajudar nesse desenvolvimento, para ajudar a estruturar, com apoio, né? Que a gente tem a OCB, a OCEPAR, que são as organizações que apoiam o cooperativismo. Então a gente tem a credibilidade deles, das ações que nós fizemos, de tudo que a gente tem criado dentro do núcleo, de levar o cooperativismo, a gente tem esse apoio também. Que legal. Então vocês se reúnem aí a cada 2 semanas, né? São encontros em que vocês acabam se reunindo ali. Existe possibilidade de outras cooperativas fazer parte desse núcleo, Marjorie? Como que é isso? Com certeza. A nossa ideia é que quanto mais cooperativas fizer parte, melhor. Isso é a intercooperação, né? Que todas as cooperativas façam parte do núcleo, venham estar conosco, venham apoiar as ações. A gente entende o tamanho de cada uma, o segmento de cada uma. A gente procura estudar, entender a particularidade de cada uma. E a ideia é que cada vez mais a gente se fortaleça. Que bacana. Você até mencionou aí algumas ações, né, que o núcleo já promoveu. Você pode citar alguma que você achou que foi marcante, foi transformadora de alguma forma para nós? Com certeza, nós fizemos o ano passado no Dia C. O Dia C é uma ação das cooperativas onde a gente promove o voluntariado e por meio do núcleo nós criamos uma ação de revitalização de uma escola estadual aqui de Maringá. Nós mobilizamos mais de 200 voluntários em 4 finais de semana. Pintamos as salas, trocamos os quadros, arrumamos os banheiros. Então a gente entregou uma estrutura diferente para mais de 500 alunos. Interessante, né, Marjorie? Olha só como a gente sente o impacto aí das cooperativas e do intercooperativismo na nossa sociedade no geral, né? O programa veio justamente para isso, né, para explicar que o cooperativismo ele não é uma escolha só econômica, né? Ele é uma escolha para acrescentar aí a sociedade no geral, conectar aí pessoas e ideias e desenvolver ainda mais a nossa sociedade. Eu gosto muito de falar que o cooperativismo são pessoas. E hoje, cada vez mais, nós precisamos caminhar juntas, uns com os outros. Seja como instituição financeira, seja no agro, na área da saúde, em todos os segmentos, a gente precisa caminhar juntos. Trazendo um pouquinho para o meu segmento, que é a instituição financeira, eu gosto muito de falar que nós somos uma instituição financeira cooperativa. Instituição financeira, sim, onde a gente oferece as soluções que você precisa no seu dia a dia, de investimento, de crédito, de soluções, só que nós somos cooperativa. Então, a gente cuida das pessoas, a gente preza pelo relacionamento, a gente quer entender qual que é a necessidade, qual que é o perfil, para a gente poder atender da melhor forma, caminhar junto com as pessoas. Pensando aí num futuro próximo, Marjorie, quais seriam as próximas ações do núcleo? O que vocês estão planejando aí trazer, considerando que 2025 foi aí eleito, né, e homenageado como o ano das cooperativas, até mesmo pela ONU. O que vocês têm para trazer ainda em 2025 através do núcleo de cooperativas aqui da Assim? Deise, uma das ações do núcleo é buscar o engajamento das cooperativas, né, dos colaboradores e da comunidade. Então a gente tem criado ações para despertar esse engajamento e naturalmente as pessoas conhecerem e buscarem o cooperativismo. Esse ano nós já fizemos um evento, simpósio, direito tributário, para a gente poder entender realmente as características das cooperativas, os direitos, né? E nós estamos também com algumas ações, também o dia C, que vai ser em julho, e em agosto vai ter o evento onde iremos, né, criar ações e celebrar que a ONU declarou 2025 como Ano Internacional das Cooperativas, com o tema As Cooperativas Constroem um Mundo Melhor. E, então a gente também quer fazer um grande evento em agosto para poder levar isso e para poder reconhecer as cooperativas e naturalmente fazer com que as pessoas conheçam e entendam a relevância do cooperativismo. Pode ver a nossa região, né, uma região forte, uma região rica, o quanto o cooperativismo é forte aqui, então a gente naturalmente percebe o impacto do cooperativismo. Aproximar, né, Marjorie, a comunidade do cooperativismo, né, até porque ninguém cresce sozinho, né, e o cooperativismo é uma prova viva de que isso de fato interfere e agrega também nos negócios aí para todo mundo. Marjorie, então, para finalizar,
Se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o núcleo, quem se interessar pelo trabalho de vocês, até mesmo buscar informações para iniciar, né, esse projeto aí com vocês, como que seria esse acesso, onde as pessoas podem procurar pelo núcleo de cooperativas aqui na Assim? Eu sou grata pelo privilégio de estar aqui, poder falar um pouquinho do núcleo, um pouquinho sobre cooperativismo, que é o nosso dia a dia, que é a nossa essência. E fica o convite para conhecer um pouquinho mais do núcleo através das nossas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Instagram, Núcleo de Cooperativas. E também nos reunimos a cada 15 dias, de quarta-feira, 8 horas da manhã, na Assim. Fica o convite para conhecer um pouquinho mais do núcleo e das nossas cooperativas. Obrigada, Marjorie. Tenho certeza que o núcleo de cooperativas vai enriquecer ainda mais o trabalho do cooperativismo e a nossa região. E você viu no programa de hoje duas vertentes diferentes aí do cooperativismo. Eu quero mostrar agora para vocês uma cooperativa que nasceu de uma ideia para embelezar um bairro. Isso mesmo. Vocês já ouviram falar da Cooperativa de Flores Piatã? Ela existe aqui em Maringá e eu estive lá com um repórter Amaro. Confira agora na nossa matéria. E a gente vai falar de cooperativismo aqui no Coopera Mais. E vamos usar um exemplo aqui muito prático, né, que deu certo, que está dando certo, que é do viveiro de Flores Piatã, aqui em Maringá. A gente vai conversar com a Solange Marques, a Sol, ela que conta toda a história do nascimento dessa cooperativa, quantas famílias trabalham aqui, se beneficiam, né, e ajudam a manter, a fazer o manejo desse viveiro. Solange, um prazer tê-la com a gente aqui no programa. Gostaria que você falasse para a gente como surgiu essa ideia lá em 2017, como que a comunidade começou a fazer esse viveiro aqui, que antes aqui, pelo que vocês me falaram, era um lixão a céu aberto. Exatamente. Lá em 2017 a gente fez aqui uma mutirão de limpeza de fundo de vale. Porque acho que em todo lugar, né, tem móveis jogados fora, colchão, e aqui não era diferente. Nós recolhemos nesses mutirões 7 caminhões de entulhos daqui. E a comunidade daí começou a pensar, poxa vida, o nosso lugar podia ser diferente, podia ser pista para caminhada, ter um parque, flores, algo nesse sentido. E não foi que a história pegou, porque daí nós começamos a nos reunir frequentemente, o que a gente queria aqui para esse lugar. Aí algumas pessoas sugeriram, então vamos fazer uma floricultura comunitária. Aí a gestão gostou da proposta e nós fomos aprimorando, sempre com parcerias, tanto de universidade, prefeitura, igrejas, e começamos a desenvolver então a primeira proposta do viveiro de Flores Piatã. Pesquisamos qual que seria o melhor formato e definimos que daí seria uma cooperativa de forma sustentável e que ela tivesse 3 eixos, que fosse o embelezamento do bairro, as plantas para o psicológico das pessoas, né, qualidade de vida, e a questão da geração de renda para as famílias que trabalhassem aqui. Essas famílias que estão envolvidas desde o início até hoje, foi difícil, elas não tinham ainda na mente o que poderia ser feito, né? Mas a força de vontade delas, como que vocês conseguiram trazê-las para esse projeto? Só aquela força de vontade do mutirão, reunindo em torno de 150 pessoas para tirar o lixo de frente das suas casas, já foi o pontapé inicial. E depois a gente convocou ali, convidou, né, e as pessoas se sentiram chamadas para a gente pensar esse embelezamento aqui desse local. E é possível. Então foi acreditando no sonho de transformar o local que tudo começou. Aí veio a ideia então de construir esse viveiro de flores, no início desse trabalho de cooperativismo. Como que vocês conseguiram iniciar esse trabalho prático, trazer flores para cá, envolver o pessoal para trabalhar? A ideia é que fosse algo sustentável, não que fosse só informal. Então a prefeitura ela nos deu o apoio da construção da primeira estufa e furou o poço artesiano. Depois nós tivemos algumas orientações técnicas, tivemos apoio ali da Caritas, que veio nos auxiliar em relação ao cooperativismo ou associação. Então o que seria melhor para nós. E nós então definimos que cooperativa, então sempre de forma assim organizada. E daí o pessoal se sensibilizou, acreditando ainda nesse sonho que era possível.
Ou seja, foi feita toda uma pesquisa, um trabalho, um estudo de vocês com pessoas já que trabalhavam com cooperativa, com associação, para entender o processo para poder começar aqui. Exatamente. Inclusive, nós tivemos também a parceria de outras cooperativas agrícolas que vieram falar para a gente dos desafios, né, as vantagens e desvantagens, como podemos melhorar o processo, e a gente seguiu os modelos de alguns outros. E aqui hoje, então, é uma cooperativa com base na economia popular solidária, com 15 famílias cooperadas. A prefeitura, desde o início lá, sempre disponibilizou um técnico agrícola que pudesse esclarecer nossas dúvidas para ser o mais assertivo possível. Aí dentro da cooperativa nós temos algumas pessoas que têm assim um conhecimento de gestão para poder um negócio ser realmente lucrativo, porque querendo ou não, nós precisamos tirar renda daqui e de fato nós conseguimos, porque além das rendas para os cooperados, hoje nós estamos iniciando a construção da 4ª estufa, então é assim, o projeto deu certo, está dando, né, a passos devagar. Esta semana aí estamos completando 5 anos do viveiro, então é um passo muito importante para a gente. E são 15 famílias que trabalham aqui, que vivem aqui, que cooperam aqui? Exatamente. Na sua maioria, pessoas idosas, pessoas que têm crianças com alguma deficiência, e geralmente são pessoas da própria comunidade, que gostou do projeto e veio junto com a gente. A gente vê que vocês ainda têm assim, esse otimismo, né? Esse prazer de falar do viveiro. O que vocês vislumbram aqui como projetos futuros também para cá, além dessa 4ª estufa? Nós temos um projeto muito audacioso, porque nós fizemos a tarefinha de casa durante todo esse período e nós acabamos de ganhar a cessão desse terreno até na Tuiuti. E nós queremos transformar aqui num ponto turístico de Maringá. E já temos o projeto escrito e uma verba já organizada para investimento. Fazer daqui um drive-thru sensorial, com trilhas sensoriais, para atender crianças, autistas e idosos em oficinas. A gente vê que vocês têm assim um otimismo, a força de vontade de trabalhar. Vocês se mantêm como hoje com esse viveiro? Eventos, comércio, as vendas, como que vocês fazem isso? Então, nós temos aqui várias atividades que a gente desenvolve. Além das vendas aqui no varejo, que as pessoas vêm aqui, às vezes, conversar semanalmente com as plantinhas. Para o psicológico delas, isso é muito saudável, né? E nós trabalhamos no sistema de escala do pessoal, né? Então, às vezes você vai vir aqui, vai ter umas famílias, você vem num domingo, vai ter outras, então escala de trabalho. E com relação ao manejo delas, cada equipe ficou responsável assim de uma atividade. Por exemplo, tem a adubação, tem a parte das vendas, o pessoal da comunidade vem aqui comprar presencialmente também as plantinhas. Por se tratar de uma cooperativa, cada um tem uma missão aqui dentro, a missão da gestão, a missão de colocar a mão na massa também no manejo, enfim, vocês trabalham em comunidade, em cooperativismo. Sim, cada um tem uma parte específica ali. Tem algumas senhoras, por exemplo, só de transferir um galinho lá já pega, assim, porque tem aquele amor, aquela criatividade ali com a terra, né? Então, elas são responsáveis pela produção. E tem aqueles que é pela adubação, pelo marketing, pela produção, pela manutenção, pela gestão administrativa, contábil, daí tudo tem seus responsáveis. A variedade de flores que vocês têm aqui é diversa? Nós devemos ter mais de 5.000 espécies de plantas aqui hoje. Nós temos produção própria e também nós fazemos a revenda, né, de plantinhas. A gente sabe que o mercado, né, ele exige cada vez mais, é claro, produtos, né, de qualidade, e vocês têm aqui muitas demandas, muitas para atender, muitas ofertas, muitos itens. Temos bastante. E se por acaso o cliente ele desejar alguma coisa que não tem, a gente também providencia para atender aqui ao desejo do cliente. Falando de cooperativismo, qual a mensagem que a senhora passa? Dá certo esse trabalho de cooperar, de estar um ao lado do outro, trabalhar em conjunto, cada um fazer a sua parte, formar um grupo? Qual a mensagem que a senhora passa, tomando já por exemplo prático do cooperativismo de vocês aqui do Viveiro de Flores Piatã? Olha, não vou dizer que é fácil, porque cada um vem de uma cultura diferente. Então, a gente vai ter que ir moldando cada um. Vai ter muitos desafios, né? Vai ter que superar muitos obstáculos e ter muita paciência, né, na questão assim, da gestão. E o entrosamento da equipe é fundamental. Então, tem que investir nisso daí para poder a equipe deslanchar, para atender bem o cliente que vem.
Agora, o que deixa vocês mais felizes é o cenário aqui, que é muito lindo, né, de flores, né? Trabalhar com flores realmente é uma perspectiva muito boa, é muito bacana aqui. Mas a gente ainda tem muito a melhorar. Nós aqui dentro, por mais que as pessoas falem, tá muito lindo, mas aqui a gente ainda tem muitos sonhos para conseguir alcançar. Viram só como o cooperativismo é muito mais do que uma escolha econômica? Ela transforma vidas e até lugares. E se por um acaso você conhece algum trabalho de cooperativa que tem feito a diferença aí na sua região, entre em contato conosco para nós chegarmos até vocês e mostrar esse trabalho. Esse foi o nosso Coopera Mais de hoje e eu espero vocês com mais histórias e mais informações sobre cooperativismo no próximo programa. Até mais!